Imagine receber seu salário hoje e descobrir que amanhã ele vale metade. Parece um pesadelo distante, pois foi exatamente isso que aconteceu com milhões de brasileiros no final do século XIX, e a culpa foi de uma decisão política catastrófica que mudou o país para sempre. A proclamação da República em 1889 trouxe consigo não apenas uma mudança de regime político, mas também uma das maiores crises econômicas da história brasileira. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo e examinar o funcionamento da economia imperial. O processo de depreciação cambial que assolou o Brasil nesse período criou transferências massivas de renda entre diferentes setores da sociedade. Por um lado, havia transferências entre o setor de subsistência e o exportador, beneficiando claramente este último. Os preços que o setor de subsistência pagava pelo que importava cresciam muito mais rápido do que os preços que o setor exportador pagava pelos produtos de subsistência. Era uma equação perversa, onde quem produzia para fora do país sempre levava vantagem. Mas as transferências não paravam aí. Dentro do próprio setor exportador, os trabalhadores rurais sofriam enormemente. Embora produzissem boa parte de seus próprios alimentos, recebiam em moeda a principal parte de seu salário e consumiam diversos artigos importados ou semi-manufaturados no país com matéria-prima importada. A cada depreciação do câmbio, seu poder de compra derretia como gelo ao sol. Os núcleos mais prejudicados, entretanto, eram as populações urbanas, vivendo exclusivamente de ordenados e salários, consumindo grandes quantidades de artigos importados, inclusive alimentos básicos. Essas pessoas viam seu salário real ser devastado pelas modificações da taxa cambial. Era uma sangria silenciosa que empobreceu milhões. O efeito regressivo na distribuição da renda, provocado pela depreciação cambial, era ainda agravado pelo funcionamento das finanças públicas. O imposto às importações, que era a base da receita do governo central, era cobrado a uma taxa fixa de câmbio. Quando a moeda se depreciava, reduzia-se automaticamente a importância real do imposto, gerando dois efeitos perversos. Primeiro, a redução real do imposto era maior justamente para os produtos que pagavam maiores tributos. Ou seja, artigos de luxo consumidos apenas pelas classes de altas rendas, as elites pagavam proporcionalmente menos impostos, enquanto os pobres arcavam com o peso da crise. Segundo, a redução das receitas públicas obrigava o governo a emitir mais moeda para financiar o déficit. Essas emissões funcionavam como um imposto altamente regressivo, incidindo especialmente sobre as classes assalariadas urbanas. A redução do valor em ouro da receita governamental era ainda mais grave porque o governo tinha importantes compromissos a saldar em ouro no exterior. Ao depreciar-se o câmbio, o governo era forçado a dedicar uma parte cada vez maior de sua receita em moeda nacional ao serviço da dívida externa. Para manter os serviços públicos mais básicos, não havia outra saída senão emitir mais moeda papel, alimentando um ciclo vicioso de inflação e empobrecimento. Se excetuarmos o período da Guerra do Paraguai, não há nenhuma indicação de que essas emissões tenham sido destinadas a expandir as atividades do setor público ou melhorar serviços. Era dinheiro jogado apenas para tampar buracos. Para defender o câmbio, o governo contraía sucessivos e caros empréstimos externos, cujo serviço criava uma sobrecarga fiscal incompressível. O aumento da importância relativa do pagamento da dívida na despesa pública tornou cada vez mais difícil ao governo financiar seus gastos com receitas correntes nas fases de depressão. Estabelecia-se assim uma conexão mortal entre empréstimos externos, déficits orçamentários, emissões de papel-moeda e desequilíbrios na balança de pagamentos. A forma de operar do sistema fiscal merece atenção especial. Se por um lado contribuía para reduzir o impacto das flutuações externas, por outro agravava brutalmente o processo de transferência regressiva da renda nas etapas de depressão. Quando se reduzia a carga fiscal ao depreciar-se a moeda, nas fases em que os preços dos produtos exportados caíam no mercado internacional, isso funcionava como um fator que compensava a pressão deflacionária externa. Parece bom, não é? Mas havia um problema enorme. A redução da carga fiscal beneficiava principalmente os grupos sociais de rendas elevadas, enquanto a cobertura dos déficits com emissões de papel-moeda criava uma pressão inflacionária que atingia com força as zonas urbanas. O resultado era paradoxal e cruel. A depressão externa, com redução dos preços das exportações, transformava-se internamente em um processo inflacionário que massacrava os trabalhadores urbanos. No último decênio do século XIX, esses desequilíbrios internos foram dramaticamente agravados. A política monetária do governo imperial nos anos 1880, obcecada
pela conversibilidade da moeda. Havia, por um lado, conduzido a um grande aumento da dívida externa e, por outro, mantido o sistema econômico em regime de permanente escassez de meios de pagamento. Os números são assustadores. Entre 1880 e 1889, a quantidade de papel-moeda em circulação diminuiu de 216 para 197 mil contos, enquanto o valor do comércio exterior cresceu de 411 para 477 mil contos. Se considerarmos que, nesse período, o sistema de trabalho forçado foi substituído pelo trabalho assalariado e que entraram no país cerca de 200 mil imigrantes, fica evidente a enorme restrição de meios de pagamento que prevaleceu. O sistema monetário brasileiro era totalmente inadequado para uma economia baseada no trabalho assalariado. Esse sistema tinha como base uma massa de moeda papel, emitida pelo Tesouro para cobrir déficits do governo, e em menor quantidade, cerca de 20% nos anos 80, por notas emitidas por bancos que ocasionalmente haviam gozado do privilégio de emissão. Era um sistema totalmente destituído de elasticidade. Sua expansão anterior havia resultado apenas de medidas de emergência tomadas em momento de crise ou do simples arbítrio dos governantes. Enquanto prevalecer o regime de trabalho forçado, com o fluxo reduzido de renda monetária, esse sistema rudimentar não criava grandes problemas. Contudo, a partir da crise de 1875, ficou evidente a necessidade de dotar o país de um mínimo de mecanismos monetários automáticos. Mas foi preciso esperar até 1888 para que o parlamento aprovasse uma reforma imprecisa, que o governo imperial relutou até o fim em aplicar. A incapacidade do governo imperial para dotar o país de um sistema monetário adequado, assim como sua inaptidão para resolver firmemente o problema da mão de obra, refletiam divergências crescentes de interesses entre diferentes regiões do país. Nas etapas anteriores, mesmo com relações econômicas reduzidas entre as regiões, não havia divergências fundamentais de interesses. No norte e no sul, as formas de organização social eram as mesmas. As classes dirigentes falavam a mesma linguagem e estavam unidas em questões fundamentais. Nos últimos decênios do século XIX, porém, as divergências começaram a se aprofundar. A organização social do Sul transformou-se rapidamente sob a influência do trabalho assalariado nas plantações de café e nos centros urbanos. E da pequena propriedade agrícola nas regiões de colonização das províncias meridionais, às necessidades de ação administrativa no campo dos serviços públicos, educação, saúde, formação profissional e organização bancária no sul do país cresciam exponencialmente. O governo imperial, entretanto, dominado por homens ligados aos velhos interesses do sistema de trabalho forçado, mostrava-se insensível a esses novos problemas. A proclamação da República em 1889 tomou, portanto, a forma de um movimento de reivindicação da autonomia regional. Aos novos governos estaduais caberia, nos 2 primeiros decênios da vida republicana, um papel fundamental no campo da política econômico-financeira. A reforma monetária de 1888, que o governo imperial não executou, foi aplicada posteriormente pelo governo provisório de uma forma desastrosa. Ela concedeu o poder de emissão a inúmeros bancos regionais, provocando subitamente em todo o país uma explosão de créditos sem precedentes. A transição de uma prolongada etapa de crédito excessivamente difícil para outra, de extrema facilidade, deu lugar a uma atividade econômica, febril como jamais se conhecera no país. Parecia o paraíso, mas era o caminho para o inferno econômico. A brusca expansão da renda monetária acarretou enorme pressão sobre a balança de pagamentos. A taxa média de câmbio despencou de 26 dinheiros em 1890 para 13,16 avos em 1893. E continuou caindo nos anos seguintes até o fim do decênio, quando alcançou apenas 8,732 avos. Era um colapso cambial de proporções catastróficas. A grande depreciação cambial do último decênio do século XIX, provocada principalmente pela expansão creditícia e moderada do primeiro governo provisório, criou uma pressão brutal sobre as classes assalariadas, particularmente nas zonas urbanas. Essa pressão não foi estranha à intranquilidade social e política que se observou nessa época, caracterizada por levantes militares e tentativas revolucionárias, das quais o país havia se desabituado durante o meio século anterior. A paz social do Império havia sido destruída pela irresponsabilidade econômica da República. A partir de 1898, a política de Murtinho refletiu um novo equilíbrio de forças. A redução do serviço da dívida externa por meio de um empréstimo de consolidação em 1898, a introdução da cláusula
vírgula-ouro na arrecadação do imposto de importação em 1900, uma série de medidas deflacionárias e um substancial aumento no valor das exportações de 26 milhões de libras em 1896. Os interesses diretamente ligados à depreciação externa da moeda, representados pelos grupos exportadores, tiveram a partir dessa época que enfrentar a resistência organizada de outros grupos sociais. Entre esses novos grupos destacavam-se a classe média urbana e empregados do governo, civis e militares empregados do comércio, os assalariados urbanos e rurais, os produtores agrícolas ligados ao mercado interno e as empresas estrangeiras que exploravam serviços públicos, das quais nem todas tinham garantia de juros, os nascentes grupos industriais, mais interessados em aumentar a capacidade produtiva e, portanto, preocupados com os preços dos equipamentos importados do que com proteção adicional. Também se sentiam prejudicados com a depreciação cambial. A descentralização republicana, se por um lado deu maior flexibilidade político-administrativa ao governo no campo econômico, beneficiando os grandes interesses agrícola exportadores, por outro lado, facilitou a ascensão política de novos grupos sociais cujas rendas não derivavam da propriedade. Isso reduziu substancialmente o controle que antes exerciam aqueles grupos agrícola exportadores sobre o governo central. Tinha início, assim, um período de tensões entre os dois níveis de governo, estadual e federal, que se prolongaria pelos primeiros decênios do século XX. Essa história nos mostra como decisões econômicas aparentemente técnicas têm consequências profundas e duradouras na vida de milhões de pessoas. A incapacidade de reformar o sistema monetário a tempo, a transição mal planejada para o trabalho assalariado e a irresponsabilidade fiscal do primeiro governo republicano criaram uma crise que empobreceu trabalhadores, gerou instabilidade política e moldou as tensões que marcariam as primeiras décadas do século XX. Se você gostou deste mergulho na história econômica brasileira, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por entender as raízes dos problemas que ainda enfrentamos hoje. Até a próxima!